Olá, terceiro ano, tudo bem? É o seguinte, hoje a aula é gravada, tá? E eu vou resolver os exercícios da prova com vocês. E aí, se der tempo, eu vou seguir a lista da tarefa passada, ok? Então vamos lá. Vamos lá, então. O primeiro exercício ele diz assim: trabalho de uma força, né? Sobre trabalho de uma força, um bloco é deslocado horizontalmente por 25 metros devido a uma força resultante de 50 newtons. Sabendo que os vetores força e deslocamento têm o mesmo sentido, calcule o trabalho realizado pela força resultante. Bom, nós temos para a opção de trabalho de uma força, nós temos as seguintes fórmulas: força vezes o deslocamento, né? E vezes o cosseno do ângulo. Quando nós temos força e deslocamento no mesmo sentido, essa fórmula ela se reduz, né? Nós temos um ângulo zero aqui, 0 graus aqui, né, para o cosseno. Esse cosseno aqui se reduz para 1, e aí nós podemos simplificar simplesmente força vezes o deslocamento. Só isso. Então, nós temos lá uma força de 50 newtons, um deslocamento de 25 metros. Então, fica, o trabalho é a força de 50 newtons, o deslocamento de 25 metros. Fazendo essa multiplicação, 25 vezes 50, eu vou deixar assim, ó, 0 aqui para fora, vou achar ele aqui. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 2 é 10, com mais 2, 12. Então, nós temos um trabalho de 1.250. Como é trabalho, é energia a gente mede em joules. Ok? Esta é a resposta, bem simples. 1.250, está aqui a alternativa, a última. Beleza? Ok, então vamos para o próximo exercício. O próximo exercício diz assim: considerando uma orientação da trajetória para cima, se um objeto é deslocado do solo até uma certa altura, o trabalho da força-peso terá que sinal? Positivo ou negativo? Vamos fazer uma análise aqui rapidinho. Então nós temos aqui a superfície, né? E nós vamos ter um lançamento para cima. Então tem um objeto que ele é lançado para o alto, sobe até uma certa altura e depois vai cair. Nós vamos estabelecer a orientação da trajetória para cima. Para cima. Tudo que apontar para cima é positivo. É o que o exercício disse ali, ó. A orientação da trajetória para cima. Tudo que apontar para baixo será negativo. Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui no início uma velocidade inicial. Velocidade inicial. Ela aponta para cima, então ela será positiva. Ok? Nós temos também uma velocidade final. Velocidade final. Essa velocidade final aponta para baixo, então ela será negativa. Beleza? Bom, aí nós temos a aceleração. A aceleração é sempre a mesma, é a aceleração da gravidade. E ela aponta para o centro da Terra. Essa aceleração da gravidade, então, será negativa. Ok? Nesse primeiro trecho aqui, ó, nós temos um deslocamento. Esse deslocamento, ele é de baixo para cima. Então, esse deslocamento, ele é positivo. Depois, nós temos um deslocamento para baixo. Na segunda metade da trajetória, nós temos um ΔS aqui também. Ele aponta para baixo, então ele é negativo. Ok? Aí o exercício diz assim, que um objeto é deslocado do solo até certa altura. Então, olha só, de baixo para cima. E aí ele vai realizar um trabalho. Só que aí tem um detalhe, né? Ele quer saber o trabalho da força-peso. Então, vamos pegar uma outra cor aqui. O peso, pessoal, ele tem a ver com a gravidade. E também aponta para baixo o peso, já que o peso é massa vezes a aceleração da gravidade. Se a gravidade aponta para baixo, o peso também aponta para baixo. Então, peso aqui será negativo, ok? Bom, e o peso é uma força. Eu quero saber o trabalho gerado por essa força para subir até uma certa altura. Veja que o objeto sobe, se o objeto está aqui no chão, né? Você tem um objeto aqui. Ele sobe até uma certa altura, alguém faz uma força aqui, ó, uma força F aqui para cima, certo? E o peso é uma força para baixo. O deslocamento é para cima. Você tem um deslocamento para cima. E uma força para baixo, com sinal negativo. Então você vai ter como vai ser o trabalho? Peso, que é força, vezes o deslocamento. Ou pode ser escrito daquela forma: massa vezes a gravidade vezes a altura. Tá? Nós temos os sinais aqui agora.
A massa não tem sinal, porque ela é escalar, não tem sinal. Então, vou deixar assim, em branco. A gravidade, nós vimos ali que é negativo, né? E o deslocamento, que é a altura, no caso, ele se desloca do chão para cima. Então, você tem um deslocamento positivo. Como é que fica esse jogo de sinal aqui para o trabalho? Esse aqui não tem sinal, cai fora. Negativo com positivo, nós temos negativo. Então, nós temos um trabalho da força-peso para a subida que ele é negativo. Massa vezes gravidade vezes altura. Ok? O sinal é negativo. O deslocamento é para cima, só que o peso é para baixo. Então, o peso faz uma força contrária ao deslocamento. Então, o trabalho ele é negativo. Tá bom? Então, marcando aqui, negativo. Desloca para cima, o peso é para baixo. Próximo. Próximo exercício é sobre potência e diz assim: um corpo é deslocado por 5 metros por uma força resultante de 5 newtons durante 2,5 segundos. Qual é a potência desenvolvida nessa situação? Bom, vamos anotar aqui primeiro o que nós temos, os dados que nós temos do exercício. Nós temos um deslocamento de 5 metros. Lembrando que deslocamento pode ser escrito pela letra D também, né? Mesma coisa. Nós temos uma força resultante de 5 newtons e nós temos aí um tempo, né? Um ΔT, intervalo de tempo de 2,5 segundos. Aí a pergunta é qual é a potência desenvolvida nessa situação. Vamos colocar aqui potência, nós vamos calcular. Bom, vocês sabem que potência ele é o trabalho dividido pelo intervalo de tempo. Ou também a gente pode calcular a potência média fazendo a força resultante vezes a velocidade média. Né? Ou potência instantânea, que é força vezes a velocidade instantânea. Aí o que acontece? Será que a gente consegue encontrar o trabalho para usar essa primeira fórmula aqui? O trabalho vocês sabem que é força vezes o deslocamento. E a força nós temos, a força é de 5 newtons e o deslocamento também é de 5, só que 5 metros. Ou seja, nós temos um trabalho de 25 joules, ok? Então eu posso usar lá na fórmula, eu tenho o tempo aqui também, né? Aquela primeira fórmula ali. Então potência é o trabalho dividido pelo tempo. Então nós temos aqui um trabalho de 25 joules dividido por um tempo de 2,5 segundos. Fazendo a divisão de 25 por 2,5, vamos fazer aqui 25 dividido por 2,5. Tem uma casa decimal, aqui tem que ter uma também. Aí a gente despreza as vírgulas. Eu tenho 250 dividido por 25, aqui dá 1, sobra 0. Baixa esse 0 aqui, 0 dividido por 25 é 0,10. Então eu tenho uma potência de 10 joules por segundo, que a gente vai colocar como 10 watts. 10 watts, ok? Essa é a potência desenvolvida para realizar esse trabalho nesse intervalo de tempo. Só isso. Então, a alternativa aqui são 10 watts. Então, alternativa aqui, 10 watts. Beleza? Vamos para o próximo. Vamos aqui para o próximo exercício. Agora é sobre potência instantânea. E diz assim: um corpo de massa 20 kg. Vamos anotando aqui já que são várias coisas. Um corpo de 20 kg, vamos anotar aqui, a massa é de 20, partindo do repouso. Então a velocidade inicial é 0 metros por segundo. Com aceleração constante, a aceleração ela é constante e vale 2 metros por segundo ao quadrado. Movimenta-se durante 5 segundos. Então nós temos aí um tempo final de 5 segundos, ou um intervalo de tempo, um ΔT de 5 segundos. Calcule a potência instantânea desenvolvida pela força resultante. Eu quero saber qual é a potência instantânea. Vou colocar um I aqui de instantânea. No instante T 5 segundos. Então, eu quero saber quanto é a potência instantânea no instante 5 segundos. Bom, vamos lá. Potência instantânea, ele se calcula assim. Instantânea. É a força resultante vezes a velocidade instantânea. Tá? Agora, o exercício não diz qual é a velocidade no tempo de 5 segundos. Mas a gente pode calcular isso. Como? Vovô ateu. A gente usa essa fórmula para calcular qual é a velocidade no instante 5 segundos. Tá?
A força resultante, o exercício também não deu, mas a força resultante a gente sabe como se calcula. Segundo a lei de Newton, massa vezes a aceleração. Ok? Então, no final das contas, nós temos potência instantânea, é a multiplicação de massa vezes aceleração, que é a força resultante aqui em cima, e velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo, que é a velocidade num certo instante. Ok? Então vamos lá, fazendo aqui. A potência instantânea será, qual é a força resultante? É a massa de 20 kg vezes a aceleração de 2, e a velocidade instantânea é a velocidade inicial, que é 0, a aceleração é 2 e o tempo é 5 segundos. Então, quanto vai dar aqui primeiro a força resultante? A força resultante aqui vai dar 40 newtons. E quanto que dá aqui a velocidade instantânea? Isso aqui cai fora, né? 2 vezes 5, 10. Ou seja, a velocidade em 5 segundos é 10 metros por segundo. Fazendo então o resultado, nós temos uma potência instantânea de 400 watts. 400 watts, ok? Vamos ver lá a alternativa. Está aqui, a penúltima. 400 watts, ok? Beleza, é isso. Espero que tenha entendido aqui, né? Eu calculei a força resultante, pode ser separado se quiser, né? Primeiro calcula a força resultante, que deu 40 newtons, calcula a velocidade instantânea em 5 segundos, que deu 10, depois faz a fórmula, multiplica lá o 40 pelo 10, dá 400, ok? Beleza? Vamos para o próximo. Ok, pessoal, o próximo exercício, ele diz, é sobre rendimento, ele diz assim, o motor desenvolve uma potência total de 200 watts. Potência total, vamos anotar aqui. Potência total de 200 watts, mas com um rendimento de apenas 0,2. O rendimento é 0,2. Qual o valor do trabalho útil? Então ele quer saber qual é o trabalho útil realizado por esse motor em 20 segundos. Então, num intervalo de tempo de 20 segundos. Bom, vamos lembrar das fórmulas? Nós temos aqui fórmula do rendimento. Rendimento ele é a potência útil, que é o que nos interessa, dividido pela potência total. Ok? Depois nós temos aqui que a potência total, né? Potência total, ela é a soma da potência útil mais a potência dissipada, que foi perdida. Isso serve também para o trabalho, né? O trabalho total, ele é a soma do trabalho útil mais o trabalho dissipado. E nós temos a fórmula da potência, que é potência, ele é igual ao trabalho dividido pelo tempo. Se você usar aqui potência total, você tem trabalho total. Se você usar potência útil, você vai ter aqui trabalho útil. Beleza, então vamos pegar aqueles dados ali e ver como a gente pode encontrar então o trabalho útil aqui. Ó. Trabalho útil eu vou encontrar ele ou fazendo essa fórmula aqui, ou fazendo essa daqui de cima, né? Vamos lá, mas vamos olhar primeiro para essa daqui, porque eu tenho aqui o valor do rendimento e tenho aqui o valor da potência total. Ó. Eu posso achar a potência útil para jogar na segunda fórmula ali. Então vou reescrever aqui, potência útil pela potência total. O rendimento é 0,2, a potência útil eu não sei e a potência total é de 200 watts. Né? Então vamos achar a potência útil aqui. Ó. Vou passar o 200 multiplicando, eu tenho potência útil é 0,2 vezes 200, ou seja, 20% de 200. Quanto é 20% de 200? Se você não sabe, tem que fazer a multiplicação, né? Fazer aqui embaixo, 0,2 vezes 200. Vou jogar os zeros para fora aqui, baixar eles aqui, 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 0 é 0. Uma casa decimal, vírgula aqui. Ou seja, esse número é o 40 watts. Ou seja, o motor fornece 200 watts, mas a gente só produz como útil 40 watts, tá? Que é 20%. Beleza, agora com esse valor, vamos usar essa fórmula aqui, ó. Então vamos lá, potência útil é 40, vou colocar aqui embaixo. O trabalho útil eu não sei. E o tempo que ele disse que é de 20 segundos. Vou passar multiplicando de novo. Então eu tenho um trabalho útil de 40 vezes 20. Então o trabalho útil é 4 vezes 2 é 8, com mais 2 zeros, 800 joules. Essa é a resposta, tá? 800 joules é o trabalho útil desse motor que ele produz
uma potência de 200 watts, mas utiliza apenas 40 watts, e quando ele funciona por 20 segundos, ele consome então 800 joules de trabalho útil. Poderia até calcular o trabalho total, né? Colocando em vez do 40 aqui, eu colocar o 200, aí eu vou ter 4.000, né, de 4.000 joules de energia total, mas o que me interessa aqui é só o trabalho útil, 800 joules, ok? Beleza, então, procurando aqui a resposta, nós temos aqui 800 joules, a terceira alternativa. Beleza? Ok, vamos para o próximo. Bom, esse exercício aqui, ele fala sobre a proporcionalidade das grandezas para a energia cinética. Vamos colocar aqui a fórmula da energia cinética, que diz assim, energia cinética, ela é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Ok? O que acontece aqui, por exemplo, se eu dobro a massa em relação a... O que acontece com a energia cinética se eu dobrar a massa? Então vamos lá, vou colocar aqui energia cinética, vou colocar um risquinho em cima, energia cinética alterada. Vai ficar assim, 2 vezes a massa, tá? Vou até colocar um parênteses aqui, ó. Dobrei a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Agora, se eu fizer assim, ó, energia cinética alterada vou colocar o 2 aqui fora e vou colocar massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2, ok? Não modifiquei nada. Tá do mesmo jeito ainda, ó. Né? Só reescrevi de outra forma. Agora, repare que isso aqui, ó, isso aqui é a energia cinética lá do início, ó. Então, eu posso dizer que a nova energia cinética, depois que eu dobrar a massa, será 2 vezes a energia cinética antiga. Olha lá, coloquei no lugar disso aqui. Então, dobrando a massa, o que acontece com a energia cinética? Ela também dobra. Ou seja, nós temos aqui uma questão de massa com energia cinética diretamente proporcional, tá? Diretamente proporcional. Ou seja, massa e energia cinética tem uma relação diretamente proporcional. Se uma dobra, a outra dobra também, né? Aliás, se a massa dobra, a energia cinética dobra também. Se eu dobro a energia cinética, não é garantia que eu dobrei a massa, né? Eu posso alterar a velocidade. Mas dobrando a massa, eu dobro a energia cinética. Agora, quanto à velocidade. Vou fazer a mesma coisa agora com a velocidade. Então, vou colocar aqui, energia cinética alterada. Agora, dobrando a velocidade. Então, vou colocar 2V aqui. Só que tem que ser ao quadrado, né? Dividido por 2. Então vai ficar assim, ó, energia cinética alterada é massa vezes 2 ao quadrado é 4, V ao quadrado é elevado ao quadrado, V ao quadrado, dividido por 2. Vou jogar esse 4 para fora para ficar assim, ó. Energia cinética alterada é 4 vezes massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Repare que isso daqui é a energia cinética inicial, né, original. Então, nós temos a energia cinética alterada é 4 vezes a energia cinética original. Ou seja, é uma relação de proporcionalidade? Sim, mas se você dobra, repare que a gente dobrou, né? A gente dobra a velocidade, aqui, ó. A gente dobra a velocidade, a energia fica 4 vezes maior. Então, nós temos uma relação aqui de velocidade com energia cinética que é diretamente proporcional, só que agora é ao quadrado. Quadrado da velocidade. Vou deixar assim. Então, veja bem, olha só, as duas questões. Nós temos energia cinética diretamente proporcional à massa e diretamente proporcional ao quadrado da velocidade. Então, a gente vai procurar essas duas respostas ali nas alternativas. Então, vamos lá. Primeira, diretamente proporcional à sua massa, ok, né? Essa aqui também, ó. Diretamente proporcional à sua massa. Essa daqui, vou pôr de vermelho, não, ó. Diretamente proporcional ao quadrado da sua massa, não. E inversamente proporcional à sua massa, não. Inversamente proporcional é quando você aumenta a massa, você diminui a outra grandeza. Isso não é o que está acontecendo ali, né? Você aumenta um, aumenta o outro também. Então, essas duas primeiras, as duas do meio aqui já estão eliminadas. Agora, a segunda parte. Diretamente proporcional ao quadrado de sua velocidade. Ok, já vimos que essa daqui é a correta.
Só para ver a última que é errado, ó, inversamente proporcional à sua velocidade. Errado, né? Então essa última parte aqui ficou errada. Então por eliminação nós temos a primeira, né? A primeira alternativa é a correta. Eu acho que essa aqui, se eu não me engano, eu olhei lá, todo mundo acertou. Foi bem tranquilo. Próxima. Esse exercício aqui é sobre o teorema do trabalho-energia e ele diz assim: um automóvel de massa 1000 kg, vamos anotar aqui. Opa, caneta preta. Massa de 1000 kg, uma tonelada, né? Saiu de uma velocidade de 10 metros por segundo, ou seja, uma velocidade inicial de 10 metros por segundo, para uma velocidade final de 30 metros por segundo. Qual o valor do trabalho desenvolvido para fazer o carro acelerar? Quero saber qual é o trabalho desenvolvido. Ou seja, ele tinha uma energia cinética no início e passou a ter uma outra energia cinética no final, porque ele aumentou a velocidade. Como se calcula o trabalho? Bom, pelo teorema do trabalho-energia, o trabalho ele é a variação da energia cinética que o móvel sofreu. Tá? Ele aumentou a sua energia cinética. Essa variação é o trabalho que foi desenvolvido para ele aumentar essa energia. Ou podemos dizer, é o trabalho útil, né, que fez o carro aumentar a velocidade. E a variação da energia cinética é energia cinética final menos energia cinética inicial. Colocando aqui a fórmula de cada energia cinética, nós temos massa vezes velocidade final ao quadrado dividido por 2, menos massa vezes velocidade inicial ao quadrado dividido por 2. Ok? Então, substituindo os valores, nós temos trabalho é igual a massa é 1000 kg, a velocidade final é 30 ao quadrado, dividido por 2. Menos, de novo aqui uma massa de 1000 kg, a velocidade inicial era de 10 ao quadrado aqui no caso, dividido por 2. Fazendo o cálculo, nós temos 1000 dividido por 2 é 500 e... Deixa eu arrumar isso aqui que está esquisito. É 500 e 30 ao quadrado é 900. Aqui nós temos 1000 dividido por 2 é 500, 10 ao quadrado é 100. Fazendo as multiplicações, nós temos 5 vezes 9, 45 com mais 4 zeros. 450 mil joules é a energia cinética final, menos 5 vezes 1 com mais 4 zeros. E a energia cinética inicial é de 50 joules. Tá? Então, ó, aqui nós temos a energia cinética final e a energia cinética inicial. Fazendo então a diferença dos dois, nós temos o trabalho. 450 mil menos 50 mil, nós temos 400 mil joules. Ou 400 quilojoules, né? No lugar do mil a gente fala quilo. 400 quilojoules. Beleza? Essas respostas aí. Vamos procurar lá a alternativa? Está em quilojoules as respostas. Nós temos aqui a alternativa de 400 quilojoules. Ok? É isso então. Exercício básico aqui sobre teorema do trabalho. Vamos para o próximo. Mais um exercício tranquilinho aqui, básico, sobre energia potencial gravitacional. Nós temos qual a energia potencial gravitacional armazenada em um corpo de 5 kg. Vamos anotar aqui, massa de 5 kg, elevado a uma altura de 20 metros de altura, e para usar gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Nesse caso, a gente não precisa fazer tratamento vetorial, ou seja, não precisa observar os sinais, tá? Ele só quer energia, então a gente vai calcular o módulo da energia potencial gravitacional. Vocês sabem que a fórmula é massa vezes a gravidade vezes a altura. Nós temos os três valores ali, então só substituir. Nós temos uma massa de 5 kg, a gravidade é 10 e a altura é 20 metros. Então nós temos aqui potencial gravitacional de... nós temos aqui 200, ou 5 vezes 10 é 500, vezes 20 nós temos 10.000, né? Ou 5 vezes 20 é 100, aliás, vai dar 1.000, né? 5 vezes 20 é 100, vezes 10 vai dar 1.000. 1.000 joules. 1.000 joules de energia potencial gravitacional. Só isso, bem básico. Vamos procurar aqui a resposta. Nós temos aqui a terceira. Ou poderia ser também 1 kJ, né? Mesma coisa. Tranquilinho, vamos para o próximo.
Próximo exercício aqui é sobre impulso. Ele diz: qual o impulso aplicado em um corpo sob a ação de uma força, conforme indica o gráfico da figura? O gráfico mostra que nós temos aqui durante 4 segundos, né, um intervalo de tempo de 4 segundos, uma força de 20 newtons sendo aplicada sobre um corpo. Para lembrar, ele quer o impulso, né? Então a gente lembra que o impulso ele é força vezes o intervalo de tempo. Nós já temos os dados ali, mas se você reparar isso aqui e a fórmula da área de um quadrilátero, nós temos base vezes altura. Tem a mesma forma, olha só. Ou seja, se eu calcular a área do quadrilátero, eu tenho numericamente o impulso, né? Vamos olhar lá no gráfico, calculando aqui a área, vou fazer de vermelho aqui, calculando esta área desse quadrilátero, abaixo do gráfico aqui, nós temos numericamente o impulso. Então, essa área, ela é numericamente igual ao impulso. Ok? Então, calculando aqui, nós temos, vou colocar aqui do lado, ó, o impulso, então, será, a força é de 20, né? 20 newtons, que seria, no caso, a base, né, do retângulo, e a altura, aliás, o contrário, a altura é 20 e a base são os 4 segundos. Então, nós temos um impulso aqui de 80 newton vezes segundo, né, que é a força vezes o tempo. Então, newton segundo. Essa é a resposta. Também bem tranquilinho, bem fácil. Aqui a última alternativa para você marcar. Beleza? Ok? Vamos para o próximo. O último exercício da avaliação, ele diz assim, é sobre quantidade de movimento. Entre dois móveis com a mesma velocidade, qual terá maior quantidade, terá maior quantidade de movimento aquele que tiver? Bom, vamos lembrar aqui da fórmula, né? A quantidade de movimento é isso aqui, massa vezes velocidade, só isso, né? Então, se eu tenho dois carros com a mesma velocidade, quem terá maior quantidade de movimento? Ou seja, mantendo a velocidade fixa, eu só posso alterar a quantidade de movimento alterando a massa. E repare que eles são diretamente proporcionais. Ó. Se você dobra um, né, vou fazer o mesmo esquema que eu fiz agora há pouco. Você tem uma massa, uma quantidade aqui, onde você dobra a massa. Dobrei aqui a massa. Então, isso aqui é assim. Quantidade de movimento alterada é 2 vezes massa vezes velocidade. Isso aqui é a quantidade de movimento original. Então, eu tenho a quantidade de movimento alterada é o dobro da quantidade de movimento original. Ou seja, dobrei a massa, eu dobro a quantidade de movimento. Certo? Então, olhando o exercício de novo, se eu tenho dois móveis com a mesma velocidade, qual terá maior quantidade de movimento? Aquele que tiver o quê? Menor velocidade? Não, se ele tem menor velocidade, ele tem menos quantidade de movimento. Se ele tem menor energia cinética, com a mesma velocidade, ele tem menos massa. Não é? Já que a energia cinética, vocês sabem que a fórmula da energia cinética é essa daqui. A energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Olha lá, se você tem menor energia cinética, mas uma mesma velocidade, então você altera aqui a massa. Para diminuir a energia cinética, você diminui a massa. É a mesma coisa com a quantidade de movimento. Por isso a resposta é terá maior quantidade de movimento quem tiver mais massa. Se você tem um Fusca e um caminhão com a mesma velocidade, o caminhão tem maior quantidade de movimento, porque ele tem mais massa. Apesar dos dois terem a mesma velocidade, o caminhão ele tem muito mais massa. Então ele transporta, a quantidade de movimento que ele transporta é muito maior. A capacidade dele de destruição é muito maior do que o Fusca, tá? E aí aqui diz maior carga elétrica. No fim eu olhei lá, a maioria do pessoal respondeu carga elétrica. Não tem nada a ver, né? Carga elétrica é lá da eletrodinâmica, da eletrostática. Não vai alterar a quantidade de movimento de um móvel, certo? Então, carga elétrica é outro assunto, a gente está tratando de dinâmica aqui. Então, quanto maior a massa de um corpo, para um outro, estando os dois com a mesma velocidade, o que tem mais massa tem maior quantidade de movimento, ok? Mas aí o que acontece? No início da prova estava errado aqui, estava maior velocidade, né? Depois o Eduardo me alertou e eu alterei aqui, que estava errado o exercício. Se ele está falando a mesma velocidade, não tem como falar maior velocidade. Tava um errinho aqui. Então, aí arrumei, só que como tinha alunos que já tinham feito o exercício, o que que eu vou fazer? Esse exercício aqui eu vou dar ponto para todo mundo, tá? Ele está cancelado. Cancelado. Beleza? Então, isso aqui vai valer ponto para todos.
Ok, é isso. A gente termina aqui a gravação da, da prova, tá bom? E fica essa aula então gravada. Vocês vão fazer então a correção do caderno de vocês, principalmente aqueles que vocês erraram, né? E é isso. E a próxima aula a gente vai começar seguir, né? Seguir as listas. Não é assunto novo ainda, mas temos listas ainda para resolver. Ok, pessoal? Valeu. Um abraço. Tchau, tchau.